Neil Richard Gaiman, ou só Neil Gaiman, é um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos, e até hoje é um dos mais influentes de toda a cultura pop. Os trabalhos de Neil Gaiman são marcados pela sua profundidade, pelas suas críticas e filosofias estampadas no subtexto. Além das HQs, o autor ficou bastante conhecido também com algumas obras literárias, mas hoje a lista é só para falar sobre os 8 melhores quadrinhos escritos por Neil Gaiman. Apesar de ser um dos nomes mais conhecidos da indústria de quadrinhos, Neil Gaiman começou a sua carreira como jornalista, realizando entrevistas e críticas de livros e até escrevendo uma biografia da banda Duran Duran. Mas a vida de Neil Gaiman começou a mudar mesmo em 1984, quando ele teve contato com O Monstro do Pântano de Alan Moore, que viria a se tornar a sua maior influência. A partir daí, Gaiman passou a consumir quadrinhos de forma bastante regular. Assim, o fim da sua carreira jornalística veio em 1987, numa época onde Gaiman inclusive se tornou amigo de Alan Moore. Foi então em 1988 que Neil Gaiman fez uma parceria com o desenhista Dave McKean, iniciando a sua carreira em grande estilo com o quadrinho Violent Cases. Como viria a se tornar algo característico da obra dele, aqui Gaiman mistura realidade e fantasia para mostrar a história de um jovem que teve o braço deslocado pelo próprio pai, e ele é levado às pressas para um médico. Mas o médico em questão é o mesmo do famoso criminoso Al Capone. Então a partir daí, a história se divide entre as lembranças do médico sobre a sua convivência com o criminoso e as memórias do garoto sobre o seu pai. Com a boa recepção de Violent Cases, Neil Gaiman foi contratado pela DC Comics. E assim ele pegou uma personagem bem esquecida da editora, uma heroína que lutava contra o crime em Gotham City, mas que tragicamente foi morta pelo próprio marido. Foi então nas mãos de Neil Gaiman que ela ganhou uma origem e uma nova abordagem no quadrinho Orquídea Negra, de 1988. A HQ já começa com a protagonista sendo morta e queimada, mas a história não entrega tudo de uma vez, e o leitor vai descobrindo e entendendo tudo aos poucos. A história traz várias reflexões sobre a Orquídea Negra e como ela se tornou o que ela era, trazendo ainda uma história amorosa muito conturbada e fazendo referências a outros personagens famosos da DC, como Lex Luthor e, claro, o Monstro do Pântano. Foi graças à alta qualidade na escrita de Neil Gaiman que a DC lhe entregou outro personagem um pouco esquecido da editora. Foi assim que ele criou a sua obra mais aclamada de todas, talvez um dos quadrinhos mais aclamados do mundo e o meu quadrinho favorito. Iniciado em 1989, encerrando com 75 edições em 1996, surge Sandman. Sandman é a história do lugar para onde vamos quando dormimos. Um reino conhecido como o Sonhar, que é governado por Morpheus, o Sandman. A história principal acompanha a vida de Morpheus e como é a sua interação com o mundo à sua volta, como ele molda a vida dos humanos e como os humanos moldam o sonhar. E o sonho não vem sozinho, ele é um aspecto abstrato da nossa vida personificado. Então ele vem com os seus outros 6 irmãos perpétuos: morte, destino, desespero, desejo, destruição e delírio. Mas além da série principal de quadrinhos, esse universo extremamente rico foi expandido para várias outras séries de HQs, que são publicadas até os dias de hoje. E descrever Sandman em poucas palavras é algo muito difícil por se tratar de uma obra tão única. Mas eu já fiz vários vídeos explicando os quadrinhos, abordando os perpétuos, contando a história das 75 edições, além de algumas graphic novels, e fiz até mesmo um guia de leitura. Então o link para todos esses vídeos tá aqui na descrição. Saindo um pouquinho de Sandman, mas ainda nesse mesmo universo, o autor trouxe em 1990 os Livros da Magia.
A história tem Timothy Hunter como protagonista, um garoto aparentemente normal, mas que é na verdade o mago mais poderoso dessa era, mesmo que ele não acredite nisso. Os livros da magia são importantes por apresentarem ao leitor os aspectos da magia e o lado místico da DC de forma didática. Inclusive trazendo personagens já conhecidos da editora como Vingador Fantasma, Doutor Oculto e até John Constantine. Tim é um personagem que tem uma grande responsabilidade, porque na história ele precisa escolher um lado. Como ele vai lidar com o fardo de ser no futuro o maior mago do mundo e como isso vai afetar a existência. Eu já fiz a história completa de Livros da Magia inclusive, e o link para esse vídeo também tá aqui na descrição. Neil Gaiman e Alan Moore se tornaram amigos, na época que ficou conhecida como a invasão britânica dos quadrinhos. Alan Moore reformulou um personagem chamado Marvel Man, depois rebatizado para Miracle Man, que era de uma editora pequena chamada Eclipse, e era basicamente uma cópia do Shazam da DC. Alan Moore fez a reformulação, e quem deu continuidade nas histórias do personagem em 1992 foi o Neil Gaiman, na hoje chamada Era de Ouro. A história de Miracle Man é sobre as consequências reais de um ser humano receber poderes incríveis, e como isso afeta o personagem e o mundo ao seu redor. E na fase de Neil Gaiman, ele se concentrou em personagens menores, mas a sua passagem pelo Miracle Man foi curta, porque a editora Eclipse acabou falindo. Só que um tempo depois, os direitos da HQ foram comprados pela Marvel. Inclusive, Neil Gaiman também teve passagens pela Marvel, e um dos destaques é Marvel 1602 de 2003. Nessa história de 8 edições, o autor reimagina o universo da Marvel no ano de 1602, com uma ambientação nos últimos meses do reinado da Rainha Elizabeth na Inglaterra. Aqui, Gaiman mistura realidade e ficção, usando, por exemplo, esse período histórico onde muitas pessoas foram perseguidas, usando na HQ os mutantes como os perseguidos, e chamados de bruxos. O legal da história também é você perceber quem é quem, já que o Neil Gaiman não deixa tudo totalmente explícito, e é o próprio leitor quem vai descobrindo tudo isso aos poucos. Indo agora para um supergrupo, outro título que o Neil Gaiman reformulou foram Os Eternos, em 2006. Os Eternos são criações do rei dos quadrinhos Jack Kirby, na década de 70, mas o grupo ficou bastante tempo esquecido pela Marvel e não foram incorporados nas histórias de fato. Até que em 2006, Neil Gaiman recebeu essa missão de integrar o título ao universo Marvel dos quadrinhos. Então, se baseando na HQ original, Neil Gaiman recontou a história dos Celestiais, dos Deviantes e principalmente dos Eternos, usando toda a mitologia cósmica da editora para finalmente consolidar os personagens como parte ativa e integrante de toda a Marvel. E para finalizar a lista, de volta ao universo DC, o maior personagem da editora também passou pelas mãos de Neil Gaiman, em Batman, O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, de 2009. A proposta para essa HQ era mostrar como teria sido a última história do Batman, algo parecido com o quadrinho O que aconteceu ao Homem de Aço, de Alan Moore. Aqui, Neil Gaiman faz uma verdadeira homenagem aos vários artistas que trabalharam com esse personagem, e também a várias eras diferentes do Homem-Morcego. E a característica do Batman de nunca desistir é lindamente retratada nessa história. Em Batman, O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, Neil Gaiman passa por vários momentos importantes do herói e retrata os seus últimos momentos e como teria sido a morte do Batman, trazendo ainda um simbolismo impressionante, mostrando que o Batman não morre mesmo depois do seu encontro com a morte. Claro que existem várias outras ótimas publicações de Neil Gaiman, como Sinal e Ruído e Mr. Punch.
E lembrando que o autor também ficou bastante conhecido além dos quadrinhos pelos seus ótimos livros com títulos como Deuses Americanos, Good Omens e Coraline. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu quadrinho favorito do Neil Gaiman. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.